Boa tarde, amigos. Vamos começar de novo. Recomeçar agora à tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Boa tarde, todo mundo aí. Boa tarde. Professor, os colegas, boa tarde. Estamos de volta. Estamos de Gente, volta. eu vou abrir a câmera. Eu estou Boa tarde. Eu não estou em casa agora, viu? Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Alô. Boa tarde. Boa tarde. Michelinha. Que bom te ver aqui, Michelinha. Estou gravando? Estou. Bom, então, vamos ver onde é que a gente parou. Nós estávamos na psicanálise, né? Isso. Psicanálise aqui. Nós estávamos vendo aquela regressão e projeção, que são coisas que a gente encontra o tempo todo, e é bom a gente saber que isso está acontecendo, e até para mostrar Michelinha, minha colega. que a gente tem que evitar isso acontecer nos Michelinha. satisfazendo bem cada fase. Oh, alguém falou comigo? Sandra falou alguma coisa? Não, professor, desculpe. Eu falei aqui, não tinha desligado o microfone. Ah, tá. Ok, tranquilo. Então, a regressão e a projeção, quer dizer, a regressão, né, é uma coisa que não acontecerá se todas as fases da criança forem bem satisfeitas. E é por isso que é importante a gente ter essa noção das fases da criança toda, né? E isso a gente vê estudando Freud, Piaget, Vygotsky, Vallon, Erik Erikson, que todos eles são teóricos que destrincharam cada parte da criança, né? E entenderam, cada um à sua forma, as necessidades que a criança tem em cada fase dessa. Eu coloquei tudo naquele meu livro Afetividade e Educação, né? Fiz um pupurri, digamos assim, ou seja, uma síntese de tudo, e colocando também com a minha experiência, tanto a pessoal, dos meus 6 filhos, né? Como também da observação das outras crianças e tudo, e também dos relatos recebidos de educadores, de pais, de educadores pais, né? Também de psicólogos pais, que é interessante, né? Embora a gente tenha uma certa dificuldade em utilizar o nosso conhecimento profissional com os nossos próprios parentes. É meio difícil, às vezes é complicado, né? E eu, por exemplo, eu senti isso muito claramente com alguns de meus filhos, que eu fui alertado para determinadas coisas em relação a alguns deles pelos meus professores, pelos professores deles. Ou seja, a gente às vezes não percebe determinadas coisas, que aliás é o que a gente está falando, né? A gente consegue perceber mais coisas numa escola do que dentro de casa. Porque numa escola você tem comparações. Dentro de casa você só tem uma, a não ser que tenha quíntuplos, né? Tem um monte de filhos, tudo da mesma faixa etária, e fica fácil comparar. Mas normalmente as pessoas não têm quíntuplos, né? Então fica difícil fazer uma comparação. E na escola é tranquilo. E é difícil também os pais entenderem isso, que às vezes nós captamos coisas, nós observamos coisas que eles não têm condição de observar. Porque a criança e até o adolescente, ele na escola, ele demonstra, ele extravasa coisas que em casa ele nem sempre consegue extravasar. Então, a realidade do adolescente e da criança é muito mais bem sentida no ambiente escolar do que em casa, né? Isso para muita gente, né? Não é a totalidade, logicamente que não podemos generalizar nada, né? E a projeção também é uma coisa que ocorre muito, né? Que é a maneira da gente descobrir até alguns defeitos nossos. É a gente se utilizando do aspecto projeção, né? Que sem querer a gente projeta, ou seja, a gente ao projetar, a gente projeta o defeito nosso no outro. Então isso é uma coisa que ocorre de vez em quando também, né? É uma maneira da gente entender a nossa realidade também, da gente descobrir defeitos nossos, que até os defeitos podem não ter até surgido, mas eles serem defeitos em potencial. A gente está pronto para cometer aquele tipo de defeito e por isso a gente projeta no outro. Isso também acontece, né?
E porque entender da gente é uma coisa meio complicada mesmo, né? A gente se entender. Aí vamos passar para as dissidências. Logicamente, a gente, estudando a psicanálise para abrir os horizontes, nós temos também, é interessante também a gente dar algumas lidas nos dissidentes psicanalíticos, como, por exemplo, Jung, que apenas ele reduziu, que ele mudou bastante, né? Ele mudou bastante a psicanálise, passou a ter que chamar de psicologia analítica, que no final dá no mesmo, né? E Reich, que passou a chamar de psicologia reichiana, né? Mas que são apenas dissidências, maneiras diferentes de pensar e que são interessantes da gente estar dando uma lida em algumas coisas deles também. Esses mergulhos nessas filosofias, essas ciências, digamos assim, etc., é uma coisa que a gente pode, o ideal é nós programarmos uma leitura, né? Termos sempre uma leitura programada de alguma coisa dessa. Uma leitura de romance, eu sempre acho conveniente, e uma leitura técnica da área que nós estamos, né? Ter sempre esses dois livros na cabeceira para a gente usar pelo menos 15 minutos por dia para um, 15 minutos para o outro. Tem gente que usa 1 hora por dia na leitura. Aliás, outro dia saiu uma reportagem sobre os grandes milionários do mundo, que eles leem 5 horas por semana sempre, né? A leitura realmente é uma coisa que é maravilhosa, né? E o que eu acho interessante também, e que eu tenho recomendado muito aos alunos meus de lerem, para não ficarem bitolados, é a leitura de romances escritos em momentos que eles estão estudando história. Olha só que coisa, como é que isso é interessante, né? Mas para abrir a mente, né? É até uma sugestão que eu faço. Você está estudando um filho seu, um aluno, ou você está dando aula e sobre um determinado momento histórico, é bem interessante a gente pegar romances de autores da época, daquele país, que escreveram um romance naquela época. Quando você lê o romance, você percebe, alguns deles, que a história oficial que está contada não é real. A gente percebe isso nas entrelinhas dos romances. Então, eu já peguei muita coisa assim, e na história do Brasil, principalmente, né? E algumas outras histórias também. Por exemplo, a história francesa, Revolução Francesa, né? Na Revolução Francesa, eu não peguei romances escritos, mas eu peguei cartas de um tio meu, que era Jean-Sylvain Bailly, que foi prefeito de Paris. Então, eu peguei cartas dele, que tem na minha casa até hoje, que foi guardado por meu avô Bailly, passou para minha mãe, passou para mim, e estão lá na biblioteca, que eu não sei até se mofou, porque meu filho disse que a biblioteca minha está com problema lá, a gente perdeu um monte de livro. Essas cartas foram fantásticas, que foi Jean Sylvain escrevendo como prefeito de Paris e falando sobre a realidade da época, que não bate com a realidade histórica da França, da Revolução Francesa. Então, mostra uma porção de coisas completamente diferentes daquilo que é ensinado hoje nas escolas. E a gente sabe que isso ocorre em todas as histórias, né? A história está sempre mal contada, né? A história oficial é contada pelos vencedores. Mas, então, as psicanálises, no caso nosso, não é a história do romance, não tem história no meio, não tem romance, mas é o quê? As diferentes visões do ser humano faladas por diferentes pensadores, psicólogos, pedagogos, etc., né? Então, é bom, de vez em quando, a gente dar uma lida na ideia deles. Nós vamos, com esse encontro mensal que a gente está fazendo, né, esse curso que a gente está dando todo mês, a gente está passando por diversos temas, e agora, a partir do ano que vem, nós, como eu falei, introduziremos também estudos da área da psicanálise, né? E aí nós vamos entrar por todas as dissidências também. Vocês vão fazer um estudo temático, e nesse estudo temático nós vamos falar o que Freud falou, que é a base, o que Lacan desenvolveu, que é a partir da base também, o que os dissidentes disseram, como Jung, Reich, etc., e o que os seguidores de Freud, como Anna Freud e Melanie Klein, falaram, e ainda mais porque Anna Freud e Melanie Freud, né? Anna Freud e Melanie Klein,
Melanie Melanie Klein, Klein. ela teve um desenvolvimento na psicanálise infantil criticado por Ana Freud, que também foi para a psicanálise infantil. Então, é interessante a crítica, porque mostra como cada uma viu a criança, né? Cada uma viu a criança por um lado. Nenhuma das duas está errada, só que uma diz que a outra está errada. Isso é interessante. Isso a gente vê muito claramente nos trabalhos. Esses são os dissidentes principais, né? Jung, Reich, e os continuadores. Aí, eu fui falar, eu esqueci que eu estava com ela aí. Melanie Klein, que eu adoro a visão de Melanie Klein em relação à criança. Nossa, é algo fantástico, né? Logicamente, Jacques Lacan é um continuador de Freud, praticamente um matemático. Ele criou algoritmos para o raciocínio psicanalítico, né? O cara, quem estuda a psicanálise lacaniana, vê como é complexa a forma como o Jacques Lacan usa a psicanálise em si, né? Anna Freud, que é fantástica também, né? E dissidente de Melanie Klein, né? Então, isso são sugestões de leitura, né? Que a gente deve ter, poder entender a criança. É bom ver como cada um desses caras entendeu de maneira tão diferente um do outro, né? E vem as psicologias do desenvolvimento. Essas psicologias do desenvolvimento que começam... Quer dizer, nosso estudo na parte de educação não podia deixar de ter Vygotsky, lógico, nem Piaget, né? Porque são duas figuras interessantíssimas em termos de visão oposta. É interessante, toda vez que eu estou dando aula da parte de pedagogia, educação, etc., falando sobre a psicopedagogia e pedagogia em si, aí quando a gente faz o destrinchamento de Vygotsky e de Piaget, eu costumo botar um quadro, né? Um quadro das oposições, pensamentos opostos um do outro, e fazer a análise do porquê que o pensamento deles era tão oposto um do outro, né? E é bom a gente ver o pensamento de um e de outro, porque a gente usa o pensamento de Vygotsky, por exemplo, né? As ideias de Vygotsky, quando a gente pode usar muito bem quando a gente está lidando com crianças que têm uma elevada capacidade de entendimento. Então, os que são chamados superdotados, né? Então, Vygotsky é excelente, todo o pensamento de Vygotsky para o superdotado, e Piaget é excelente para as crianças especiais, crianças que têm alguma deficiência intelectual. Então, a gente encaixa muito melhor Piaget no entendimento da criança especial, que é o nosso caso, né? A gente está sempre com crianças especiais, e Vygotsky não, Vygotsky se encaixa mais com a criança superdotada, ou seja, o extremo oposto, né? E tem tudo a ver, porque na Rússia, que Vygotsky é russo, na Rússia, a ideia sempre foi o desenvolvimento mais acelerado possível das inteligências para poder, desde a Guerra Fria, né? Para poder combater os Estados Unidos, ou seja, para poder estar na frente dos Estados Unidos em tudo, né? Então, a ideia é desenvolver o mais rápido possível. Se quem ficar no caminho vai ser reprovado, vai ser excluído. O importante é desenvolver inteligências, né? E no caso de Piaget, não. Piaget é biólogo, ou seja, um camarada muito preocupado com o ser humano em si, cada um. Vygotsky preocupado com a inteligência que a Rússia precisa ter. Vygotsky preocupado com a felicidade do ser humano que está sendo desenvolvido. Como fazer todo ser humano aprender, né? Respeitando o seu desenvolvimento biológico. Então, é interessante, porque para o desenvolvimento biológico está acima do desenvolvimento intelectual, Piaget. Para o outro, o desenvolvimento intelectual está acima do desenvolvimento biológico, ou seja, o intelecto primeiro, o biológico que acompanhe. Piaget, o biológico primeiro, o intelecto acompanha. Quer dizer, um oposto do outro, mas bastante interessante, né? As ideias de Piaget, como Kalinka fala, né, vocês usam muito na Paz de Léus, porque é exatamente ele que tem que ser usado nas APAs mesmo. Nada de Vygotsky. Quer dizer, tem muita ideia de Vygotsky que serve também. Não vamos jogar fora. Mas as ideias de Piaget são espetaculares, são direcionadas para toda pessoa, toda criança que tem uma dificuldade de aprendizagem. Então, a gente usa Piaget. É o melhor que tem para usar, não tem dúvida, né? Vygotsky a gente pode usar com cuidados, né? Agora, para o superdotado,
que é uma dificuldade muito grande, que nós também vamos lidar com eles, tá? Que a gente também lida com o superdotado na escola, é claro, né? Cai para a gente também. Aí, Vygotsky. Porque o quê? O superdotado, nós temos que fazer o oposto do que a gente faz com a ideia de Piaget. Nós temos que desafiar o cara além do que ele apresenta para nós. Nós temos que desafiá-lo. Então, é Vygotsky quem se presta a esse desafio, né? Então, é bastante importante essa parte também para nós, ou seja, o superdotado, né? Aí vem Vallon, né? Cadê Vallon? Está ele aqui. Então, Vallon e Erik Erikson são dois mais neutros, né? Mas fizeram uma análise muito bacana também, muito boa, do desenvolvimento da criança, fase por fase. Então, isso foi bom porque as fases de Erik Erikson, as fases de Vallon, as fases de Piaget, e as fases de Freud são muito semelhantes, muito semelhantes. Semelhante à faixa etária, tá? Então, o que a gente vê nisso? Eles realmente concordaram que o ser humano, quando vai se desenvolvendo, ele é estanque em determinados momentos. Lógico, tem pensador que considera o desenvolvimento integral, sem intervalo de fase. Mas eles três visualizaram a mudança de fase. Cada um com uma visão diferente, mas visualizaram mudança de fase. E coincidiram as mudanças. As fases são mais ou menos 0 ano a 2, 2 a 1 ano e meio a 3, 3 a 7, 7 até a adolescência, 12, 12 em diante. Mais ou menos por aí todos eles. E Vallon, sim, Mariene, Vallon, afetividade sempre, não há dúvida, né? Ele se preocupa com a afetividade o tempo todo. Erik Erikson tem a vantagem de acompanhar o desenvolvimento humano até o idoso, ele não para nos 18 anos, tá? Ele vai seguindo direto, e isso me ajuda muito na andragogia. Tanto na andragogia, que é a pedagogia para o adulto, né, e para o idoso, e ajuda muito também na orientação às famílias dos idosos, porque assim como a criança tem fases em que precisa estar satisfeito para poder não ter neurose, o idoso também tem. Todos têm, né? O adulto e o idoso. E as fases do idoso são muito importantes da gente ficar prestando, porque o mau entendimento de uma fase de um idoso pode trazer um processo depressivo e isso pode levar a uma morte mais prematura, a diversos problemas, né? Inclusive a doenças psicossomáticas diversas. Então, é muito importante ter bastante cuidado. E aí, nesse caso, a gente tem que estudar com Erik Erikson. Ele é que vai até lá. É ele que segue todo o desenvolvimento da criança, do adulto, né? Nesse meu livro, Afetividade e Educação, eu paro aos 18 anos. Eu não sigo para o idoso, que não é para esse livro, é para o próximo, que é da construção da inteligência, né? Nem sei se será o próximo, porque tem uma editora que está me dando pressa para um outro livro aí, e querem que eu mande os originais ainda já, né, nesse mês. Então, pode ser que saia um livro antes, um outro que já está em andamento, antes do Construção da Inteligência. Mas vamos ver. Então, Erik Erikson virá no outro livro, que é o da Construção da Inteligência. Tá? Virá o conhecimento dele. Já, porque é a manutenção da inteligência e a manutenção da saúde mental até o fim da vida, né? Que é muito importante a gente saber como estimular as pessoas idosas a manterem a sua saúde mental. E a gente saber como fazer isso com os velhos de casa, né? Eu estou ensinando a meus filhos para eles poderem fazer comigo, entendeu? Vocês entenderam? Então, eu faço toda vez, reúno todo mundo, vamos aprender aqui o que você faz, como é que você estimula o idoso a não cair em depressão, para vocês saberem o que tem que fazer comigo quando eu estiver velho, porque daqui a uns 50 anos eu devo estar idoso, né? Eu só estou com 74, então daqui a pouco eu devo estar assim. Aí vamos ver o outro, né? Aí vamos ver a formação, a compreensão através do desenvolvimento, então, psicológico da pessoa. Lógico que cada momento desses, né, são momentos importantes, como, por exemplo,
como é que a gente tem que ter essa compreensão do desenvolvimento da pessoa? Comportamento. Comportamento é uma das coisas que a gente observa bastante através da psicologia, comportamento, né? A competência psicológica básica é o comportamento, mas diversas áreas psicológicas, como nós vimos, envolve também a parte dos sentimentos, não há dúvida. Sentimentos são fundamentais, porque comportamento qualquer máquina pode ter, qualquer robô pode ter comportamentos, né? Comportamentos certos, corretos, adequados ou não. Agora, sentimento já é uma parte exclusiva do ser humano, ou seja, ele precisa, não, a máquina não, mas ele precisa, nós precisamos estar atentos a essa parte dos sentimentos, né? E emoções, que foi aquilo que eu falei que eu fiz com esse bebezinho que estava desligado de tudo, né? Desligado da vida, porque deve ter se sentido abandonado quando nasceu, né? E a maneira como eu peguei ele se sentiu acolhido de repente. Pode ele nunca ter se sentido assim como eu peguei ele, né? Porque eu encaixei ele, né, como eu falei para vocês, na minha mão, o rosto dele na minha mão, de maneira que eu pudesse mexer com a cabecinha dele para um lado e para o outro, né? Ele se sentiu seguro, né? Eu encaixei o corpo dele todo no meu braço, né? E fiquei segurando na cintura dele e mexendo um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, e ele se sentindo todo confortável, né? Todo confortável, mas com uma sensação amorosa ali, né? E mudou completamente a coisa, ou seja, foi o quê? 1 minuto, 2 minutos, 5 minutinhos? 5 minutinhos que fez uma diferença imensa, imensa, né? E isso acontece em qualquer idade, ou seja, se você não tem tempo, né? A pessoa não tem tempo, isso a gente tem que passar para os pais, né? Porque a gente precisa que os pais tenham essa relação com os filhos. Então, nós temos que passar para os pais que não faz mal não ter tempo. Use o pouco tempo que você tem, os 5 minutos, seja quantos minutos você tem. E, nesses 5 minutos, faça alguma coisa que integre você a seu filho, que faça com que haja uma interação emocional, afetiva, e lembrando sempre que nessa interação, jamais, ainda mais quando a pessoa não tem tempo, deve se esquecer, jamais esquecer, deve lembrar sempre da parte da imposição de limite. E é bom até a gente sempre falar alguma coisa assim, porque quando a criança percebe que você está preocupado com ela, ela sente que tem amor de verdade. Isso é inconsciente, mas ela sente, né? Então, a parte de sentimentos é uma parte importante, que nós temos que ter bastante atenção, né? Na criança o tempo todo. E voltando para o idoso, o problema do sentimento, e já isso mostrado por Erik Erikson, né? É que quando ele não faz nada, o perigo do idoso é ele não ter nada para fazer. Tá? Então, ele se aposentou, não tem mais nada para fazer. Eu vou descansar. É a coisa mais perigosa que tem. É você deixar um idoso dizer, eu vou me aposentar para eu descansar, aí eu vou relaxar, não vou fazer mais nada na vida. É um perigo, porque ou ele morre cedo, ou ele vai ter um monte de problema de saúde, inclusive, porque a psicossomática está aí, mostrando isso, né? E aí nós temos que mexer com os sentimentos dele, para ele se sentir importante, se sentir necessário, ele se sentindo necessário, se sentindo importante, naturalmente o organismo dele vai trabalhar, vai se desenvolver muito bem, corretamente, né? Então, essa parte dos sentimentos é básico mesmo. E também chega a gente, né? O neuropsicopedagogo não vai atender só criança, tá? Naturalmente, ele pode atender também adulto, idoso, com todos os problemas, porque é pela neuropsicopedagogia que chega a isso, né? E uma coisa que nós temos, que eu tenho feito, né? Já fiz com várias pessoas, é o estímulo para que a pessoa se sinta necessário, como eu acho que eu já contei em outros cursos, que alguns que vocês fizeram, que é, por exemplo, eu dizer para a avó de um amigo meu que estava cheia de doença, dor aqui, dor ali, achando que já ia morrer, estava no caminho dos elefantes, e não sei o quê, e enchendo o saco de todo mundo, ninguém aguentava mais e tudo. E aí eu disse para ele procurar saber o que ela fazia antes,
que ela não faz nada, não faz o tempo todo reclamando de tudo em casa e ficando com dores, e a gente tenta levar no médico toda hora. Aí ela fazia aquele negócio de tricô, crochê, sei lá, uma dessas coisas assim. Aí eu pedi para ele dizer a ela para ela fazer aquele casaco pullover, sei lá, de crochê, né, para usar por dentro do terno, né, para os locais frios. E ela resistiu, mas aí ele disse que eu precisava muito, que eu não estava encontrando para comprar, que só ela sabia, ele comprou o material para ela fazer, aí ela fez. Aí eu fui lá comprar, comprei, achei maravilhoso, disse que estava maravilhoso, estava mesmo, eu uso até hoje. Disse que estava maravilhoso e tudo. Aí disse para ela, mas eu queria lhe pedir mais uma coisa, eu queria agora um dessa cor, um dessa cor e um dessa cor, porque eu tenho um terno dessa cor e eu viajo muito e quero esse pullover assim. Ela fez mesmo. Aí todo mês eu ia lá e comprava um pullover que ela já tinha feito. Ela mudou completamente, por quê? Ela ficou útil, se sentiu útil. Então, o sentimento de utilidade realmente salva muita gente. É o que salva muita gente. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para manter esse sentimento de utilidade para as pessoas. Tricô, né? Eu não sei a diferença entre crochê, tricô, essas coisas todas. Eu sei que é aquela coisa que a pessoa faz com agulha e fica aquele negócio bonito que a gente veste e põe sem manga e põe por debaixo do terno, né? Acho que é isso. E aí eu tenho todos aí, né? Agora eu não estou viajando, está parado, né? Se bem que lá no sul eu tive que usar todos eles. Que não tá brincadeira, né? Deve ser tricô. Eles falaram até, mas eu não me lembro, não. Tá? Só quem sabe essas diferenças são vocês. Eu não faço a menor ideia. Para mim é tudo a mesma coisa. Tá? É como minha mulher falou, né? Você só... O homem é fogo, né? Cor, então, ele não conhece cor nenhuma. Ela mandou pintar a fachada do meu colégio de uma cor. E eu sempre dizia que o meu colégio era aquele colégio na subida do Largo do Tanque para a Liberdade, na curva, um colégio com a parede toda verde. Todo mundo sabia. Até que ela pintou de uma outra cor. Aí, quando me perguntaram, onde é que é o seu colégio? Você, quando subir a ladeira da Liberdade, São Cristóvão, você vai ver um prédio grande pintado de sei lá, era verde. Não sei, uma cor estranha aí. Porque eu nunca soube que cor era aquela. Porque eu só conheço o quê? Vermelho, verde, azul, preto, branco, cinza, essas coisas básicas. Agora, ela pintou de um tiacho de uma cor que para mim eu nunca soube qual era. Agora, graças a Deus, mudou para as cores básicas. Então, eu consigo falar de novo. Que o homem não consegue entender essas coisas. Essa é a diferença, né? Tem muitas diferenças. Por isso que o entendimento que o neuropsicopedagogo tem que saber isso também. Ou seja, que há diferenças básicas no entendimento das pessoas. E essas diferenças básicas nos entendimentos interferem também na dificuldade de aprendizagem, interferem em tudo, né? E para nós temos que trabalhar isso, né? A gente tem que saber isso. E o menino e a menina, eles entendem completamente diferente. O menino, todo o raciocínio do menino é lógico, todo. Todo o raciocínio da menina é associativo. Não vamos querer que o menino raciocine de forma associativa que ele não consegue. E nem que a menina raciocine exclusivamente logicamente que ela não consegue, é diferente. Tá? Então, é assim que a gente tem que fazer, estar prestando atenção nisso, né? Eu só conheço as cores básicas. Isso mesmo, Sandra. Mas é difícil mesmo. Ela disse, depois, eu até hoje não me lembro qual é a cor que ela colocou lá. É uma daquelas cores que só vocês conhecem, só as mulheres conhecem. Para mim não existe mesmo, não. Só existe vermelho. As cores que eu conheço são as do arco-íris. Violeta, anil, azul, verde, amarelo, alaranjado, vermelho. Acabou. Mais do que isso é demais para mim. Já chega. Tá? Então, aí o sentimento, né? Comportamento, sentimento. Aí as diferenças, que é o que a gente mais vai ver na neuropsicopedagogia, o que mais nós vamos dar de cara são as diferenças, né? As diferenças são fundamentais no conhecimento da criança a partir do nascimento, para nos alertar, como a gente já comentou, para nós ficarmos alertas para alguma coisa que a gente possa interferir antes que aquilo se desenvolva.
Sim, foram 9 cores que eu falei, porque eu decorei as cores do arco-íris quando eu estava estudando francês, quando criança. Violeta, indigo bleu, vert, jaune, orange, rouge. Tanto que às vezes eu tenho que falar em francês para poder lembrar como é em português. É violeta, indigo bleu, vert, jaune, orange, rouge. Essa eu aprendi, nunca mais esqueci. Aí eu traduzo para o português, aí... certo. Certo. Que é o arco-íris. Aí em português vai violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranjado, vermelho. Aí vem o anil. Esse anil já é complicado para mim. Aliás, o violeta também. O arco-íris só aparece porque eu decorei. Tá? Eu decorei em francês e agora eu sei em português também. Só isso. Aí as diferenças são importantes para nós para isso. Para que a gente toque alarme na nossa cabeça. Né? Opa, tocou alarme. Alguma coisa pode estar acontecendo com essa criança. Vamos verificar, vamos observar, vamos verificar as possibilidades de interferência o mais rápido possível, como, por exemplo, aquela história da criança, né? O meu arco-íris é sensacional. Aquela criança... Será que ela é autista? Será que isso que ela está apresentando pode ser um sintoma de autismo? E aí, se a gente descobre isso antecipadamente, nossa, a gente já pode correr atrás para começar a diminuir os sintomas e, quem sabe, essa criança não vai desenvolver o espectro autista. Então, isso é uma coisa que eu tenho feito constantemente, tenho insistido com os professores de educação infantil, né, e de creches, para ficarem atentos a essas diferenças, né, para que a gente possa avançar rapidamente, como, por exemplo, a alimentação, que é o básico, né? Então, você vê, a criança já tem 1 ano, acabou de mamar, ela estava mamando até 8 meses, que é o ideal, né? 6 meses pela OMS, e no Brasil, a Derbal Sabrá, por exemplo, recomenda até 8 meses de amamentação exclusivamente pelo leite materno, né? Aí ela parou, começaram a dar o outro leite, né? Aí começaram a dar papinha, entrou o glúten. Aí, de repente, a gente descobre que ela está com sintomas muito semelhantes ao do autismo. Tem 1 ano e pouquinho. Tá? Vamos correr para a alimentação. E isso é que o neuropsicopedagogo tem que explicar para os professores, e se ele estiver na escola, melhor ainda, para não mandarem para o lugar errado, ou seja, para correr com a alimentação dessa criança antes que o leite que substituiu o leite materno comece a aumentar uma das coisas que o autista tem, que é a permeabilidade das paredes do intestino. Então, a gente subtirando o leite e vendo que ele já diminuiu aquele sintoma, a gente diz, meu Deus, ele deve ser autista mesmo, então vamos tirar o glúten também. Vamos tirar o glúten. Vamos fazer papinha sem glúten, vamos começar a fazer toda a dieta dele sem glúten, sem leite, e vamos tirar logo soja também, e vamos tirar conservante e corante. Porque aí a gente... Como a criança está com 1 ano e meio, etc., o que vai acontecer? Nós vamos, com isso, evitar o desenvolvimento de sintomas que poderão ser identificados como sintomas do transtorno do espectro autista. E se a gente reduz os sintomas, a gente não está mexendo com o gene dele, que pode estar com defeito, né? Os genes podem estar mutantes, mas nós podemos estar reduzindo tanto que os próprios genes podem vir a ser editados pelos astrócitos. Logicamente, o que eu estou falando, gente, os genes virem a ser editados pelos astrócitos e curar o autismo, isso não tem comprovação ainda, tá? Ainda, mas eu tenho certeza que vai ter. Eu tenho convicção absoluta que nós vamos ter essa comprovação científica brevemente, tá? Então, o que a gente tem que fazer é o quê? Fazer de tudo para essas coisas que nós vimos, essas diferenças, não existam mais. Se forem diferenças que podem ser identificadas com sintomas de algum transtorno, alguma síndrome assim. Então, essa antecipação ao problema é só o neuropsicopedagogo quem vai poder fazer. E, logicamente, ele não vai poder estar em todo lugar, então ele vai preparar os professores, os profissionais de educação, os profissionais da creche, os profissionais de todos esses lugares, para que eles possam estar atentos a isso e pedir socorro a você. Ou seja, descobriu alguma coisa, me chama correndo para a gente analisar em conjunto. Sempre em conjunto, porque a gente tem que treinar os professores para terem esse olhar clínico, né?
Professor, eu costumo, Oi, eu pode costumo dizer para os professores que eu acompanho na escola, né? Aham, Que quando as bandeirinhas amarelas começam a aparecer, que a aham. gente tem que começar a estimular, Na né? Para hora. que possa minimizar se for um transtorno de aprendizagem ou uma dificuldade de aprendizagem, que muitas vezes as bandeirinhas amarelas aparecem, né? E ninguém liga. E ninguém liga ou tem aquele costume de dizer que ainda é o tempo. Ah, pode Irmão, esperar, é o tempo. irmão. Cada criança E tem seu tempo. isso faz com que a gente deixe essa criança para trás, né? A gente perde uma grande oportunidade, né? Perde-se uma grande oportunidade de reduzir o problema da criança. Aí a mãe leva no pediatra, o pediatra diz: não, você está exagerando, cada criança tem seu tempo. É o que você falou. É exatamente isso, né? Ou seja, nós temos que. Isso que você está fazendo é ótimo, exatamente. A tal da bandeirinha amarela, eu não tinha pensado nisso, não. Levanta a bandeirinha amarela e me chama. Aí, me chama e vamos. Eu digo assim, vamos correr. Se levantou a bandeirinha amarela, aí os professores às vezes têm costume de dizer, não, deixa eu chegar lá no primeiro ano para a gente ver. Eu mesmo esse ano recebi uma aluna do ano passado, que não era minha aluna que eu atendia na sala de recursos, né? E eu disse assim, você já observou o desenvolvimento dessa criança? Não, mas ainda está no tempo. Aí quando foi esse ano, a pipoquinha estourou, né? Veja. Eu falei, mas as bandeirinhas amarelas já estavam acesas. Ou seja, já podia ter tomado alguma providência. Poderia ter minimizado. Lógico. Né? Não é que vai haver uma cura naquele momento, mas minimizar. A cura a gente nem sabe se a gente vai ter, mas pode ter sim. Né? É exatamente o que a Vitória está falando. O tempo é usado como escape, é exatamente, ou como ignorância, sei lá. Eu não gosto de... Minha mulher briga que eu fico falando mal de alguns profissionais, né? Então eu não posso falar mal de ninguém, não. Mas é válvula de escape. Você se perde tempo em não recorrer ao sinal amarelo de alerta que a Vitória falou. Exatamente. A gente tem que tomar cuidado com isso. Aquela que eu falei para vocês, que é a doutora Karen Parker, né? Da Stanford University, nos Estados Unidos, ela deixou bem claro para todo o pessoal de psicopedagogia, de neuropsicopedagogia, e eu conversei com ela pessoalmente, inclusive, sobre isso, né? E disse que nós estamos fazendo. Ela ficou satisfeita, né? Por quê? Porque a parte dela foi descobrir o biomarcador vasopressina, que vai ter... Aí ela diz, gente, vocês têm que aproveitar esse espaço de tempo entre o 0 ano e o 3 anos, porque a maioria dos autistas dispara tudo aos 3 anos de idade. Então, esse espaço de tempo é crucial para vocês fazerem todo tipo de estímulo, todo tipo de acompanhamento perfeito para que não dispare o autismo. Né? Então, exatamente, Mário, os marcos de desenvolvimento que hoje os pediatras estão deixando numa margem aberta e tudo, nós temos que estar atento, porque é lógico que tem criança que atrasa mesmo algumas coisas, tem criança que vai falar mais tarde, não há dúvida. Mas se a gente vê 2, 3 sintomas de atraso, tem alguma coisa aí, tem algo aí. E é melhor a gente interferir primeiro, rápido, mesmo que a gente esteja exagerando, do que deixar de interferir e acontecer isso que você falou. Ou seja, quando deu 1 ano, apareceu o troço, disparou o processo. Então, é muito importante. Estimulação sensorial é importantíssima, porque exatamente isso, a estimulação sensorial que a Vitória fala, né, quando a gente estimula um elemento sensor, a gente está... Aliás, nós vamos ver a figura daqui a pouco. A gente está estimulando todos os outros, porque a eletricidade vai e espalha entre todos os outros, né? Que é o trabalho que vocês fazem, né? Lá na APAI. Não, eu fiquei apaixonado pelo que vocês falaram da APAI de Ilhéus e pelos aqueles livros que vocês me passaram, aqueles cadernos, né? Em que eu vi o trabalho de vocês. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa Senhora, é espetacular. E lá é exatamente um estímulo incentivando o outro. Eu achei maravilhoso. Quisera eu que todas as APAIs fizessem isso, né? Acompanhassem de Ilhéus. Seria bastante interessante vocês fazerem escola, né? Escola. Seria interessante. Exato, portfólio. Eu vi tudo isso lá com vocês. Fantástico. Muito bacana. Né? Então, a diferença é essa coisa, né? A gente tem a bandeirinha amarela. Gostei da ideia da bandeirinha amarela. Achei ótimo, espetacular. Né? E as semelhanças, né? As semelhanças existem, as semelhanças
Semelhança é uma coisa interessante, né? Semelhança me lembra a necessidade da educação inclusiva, né? Da colocação de uma criança numa escola comum, cercado de pessoas neurotípicas, porque o próprio cérebro vai querer absorver a semelhança, né? Ele vai querer fazer aquilo que ele está percebendo que ele não está fazendo, mas os outros todos fazem. Então, o cérebro, com a sua plasticidade neural, vai tentar corrigir tudo aquilo que ele está vendo, e por semelhança, que o outro consegue fazer e ele não. É o problema das escolas especiais, a PA e tudo, que a gente, por não ter o neurotípico, né, como maioria, a gente não tem esse exemplo para os neurônios espelho captarem, né? Então, por isso que a gente tem que sempre que a criança pode, né, que está num nível bom, a gente tem que exigir que ela esteja no turno oposto de uma escola comum, né? O problema é que hoje as escolas comuns não estão respeitando a inclusão, né? Então, fica muito complicado o pai que está com o filho sendo tratado na APAE, por exemplo, querer que o filho vá para uma escola comum e seja destratado. Se ele for para uma escola comum e for bem tratado, ou seja, tiver uma inclusão real, maravilha, só vai ter lucro. Mas se ele for para uma escola comum e não for bem tratado, ou seja, não for incluído, aí vai ter prejuízo. Aí o que a APAE fez vai ser destruído no outro turno. Então, isso é uma coisa problemática, viu? Muito problemática. Exatamente. A escola comum precisa sair do comum e passar a ser escola inclusiva. Essa metodologia que eu vou dar nessa semana que vem, de terça, quarta e quinta, é exatamente isso. Porque todo mundo está falando de híbrido e não sei o quê, fazer metade das crianças na escola, metade das crianças em casa, e estão esquecendo do inclusivo. Espera aí, nós temos que estudar a metodologia remota, a metodologia presencial, a metodologia composta, que é o presencial mais o remoto, e a híbrida, que é completamente diferente, mas com a inclusão incluída. A inclusão tem que fazer parte. Então, esses 3 noites, terça, quarta e quinta, eu vou dar exatamente essa metodologia educacional híbrida e inclusiva, que, aliás, é essa que vai acabar estando nesse livro que a editora Viseu está querendo que editar, publicar, né? Pediu para eu mandar os originais esse mês. Então, essa metodologia vai estar nesse livro que vai sair pela editora Viseu, parece, no ano que vem. Então, esse detalhe é que a gente tem que estar, isso que a Vitória falou, nós temos que exigir que as escolas comuns cumpram a lei brasileira de inclusão. É só isso. Cumprir. Só isso. Eu vi que o relato que você falou, Vitória, sobre o remoto com os alunos especiais, que eles entraram tranquilamente no remoto, né, aprenderam e começaram a dialogar tranquilamente pelo remoto, né? Os meus alunos estão todos no remoto também, desde o primeiro dia que houve isso, mas os meus alunos são poucos que são especiais, né? Só 2, 3 por sala, né? Os outros são alunos neurotípicos, já que é uma escola inclusiva, não é uma escola especial, né? Mas eles se deram muito bem. Os especiais, os alunos com necessidades educacionais específicas, engrenaram também muito bem. Nós só tivemos que fazer um treinamento paternal, né? Com todos eles. Todos eles nós acabamos precisando de um treinamento parental, porque os pais não estavam preparados para dar o apoio que o professor da nossa escola dá ao aluno incluído. Tá? Vocês já trabalhavam com tecnologia assistiva, aí é fantástico. Que é o que a gente também fazia. Então, por isso que o nosso colégio também não teve problema. Os colégios que estavam só naquele mesmice da metodologia tradicional, etc., é que tiveram problemas, né? Alguns não conseguiram nem começar o remoto direito, né? Então, o comportamento, sentimentos, diferenças e semelhanças são exatamente 4 coisas cuja subjetividade interfere diretamente naquilo que nós precisamos saber, analisar, estar atentos, né? Trabalhar com isso tudo.
para entender, para compreender aquele ser humano que está em formação ali, né? E no caso do atendimento ao idoso, aquele idoso que se formou ali e que precisa também de todos esses olhares nossos, né? Direto, né? E, obviamente, como eu coloquei aqui, com influência da realidade cultural e social, né? A realidade cultural e social é básica também, nós temos que ver que essa realidade cultural e social muda muita coisa em relação, inclusive, a sentimento, a comportamento, a tudo, né? Muda tudo, as realidades sociais, né? O ser humano, então, aí a gente entende o ser humano, a sexualidade, a família e a adolescência. São 4 pilares super importantes. O ser humano em si, a sexualidade do ser humano é básica, né? E a sexualidade é polêmica, o processo da sexualidade é complicado, né? Ainda mais quando a pessoa, aquilo que nós comentamos sobre a maturidade diferente da evolução da libido, né? O aspecto família é o que nós estamos falando o tempo todo. Se nós não tivermos um treinamento parental adequado, nós vamos ter problemas com o processo da família. E a adolescência, que foi uma coisa criada, que a adolescência não existia, né? A criança não existia inicialmente, a criança era um adulto em miniatura, né? Aí criaram a criança e viram que ela é diferente do adulto, né? E depois de muito estudo de todos os teóricos educacionais, é que descobriram que o processo da adolescência é um processo único, bem diferente, que é mesmo, porque bem diferente da evolução da criança, a adolescência é exatamente o disparo de uma mudança radical, onde a sexualidade passa a ser a parte importante do desenvolvimento intelecto-afetivo, né? Então, é muito importante a gente estar atento a essas diferenças, né? E as pessoas... o pior é que quando o filho entra na fase da adolescência, as pessoas não evoluem para acompanhar a adolescência do filho. Há uma dificuldade muito grande nessa evolução. E, por não evoluírem para acompanhar a adolescência do filho, acabam não compreendendo coisas que são comuns na adolescência e passam a jogar para o alto, como que dizem, meu filho é aborrecente agora. É aborrecente por quê? Porque o pai não conseguiu acompanhar o momento do desenvolvimento do filho e, com isso, tá, perdeu o controle, perdeu a ligação. E daqui a pouco está um contra o outro, em vez de estar um parceiro do outro, né? E é um momento lindo quando bem entendido, tá? E é maravilhoso quando bem vivido, né? Mas a gente vê muita gente jogar fora. E é um momento em que eu tenho encontrado muitos problemas, muitos desafios, né? Mas muitos mesmo. Agora mesmo estou com 3 casos gravíssimos lá em Seabra, na Chapada Diamantina, em que eu não tenho condição de ir lá, só poderia ir no mês que vem. E que são casos que só mesmo pessoalmente, não tem, já tentei fazer acompanhamento, tudo por causa do mau relacionamento entre o adolescente e a sua família. É um problema sério. E esses 3 casos eu vou ter que ir, por quê? Porque eu não consegui de jeito nenhum que os pais tivessem vontade de falar comigo, nem vontade de falar comigo. Então é complicado, né? E muitas vezes, né, professor, os pais dos adolescentes querem que eles tenham um comportamento de adulto. Pois né? é. E eles não têm essa maturidade ainda. Não é para ter. E é o quê? É uma Quer criança... exigir da criança, do adolescente, um comportamento que ele não tem a maturidade cerebral, não tem a maturidade comportamental. Ele não vai ter com 19 anos. Eu tenho batido muito isso na escola. Então, isso faz com que ele se sinta abandonado e ele vai procurar outros meios de se sentir acolhido. Esses outros meios vão levar ele para todos os caminhos errados que ele está indo. Então, é um problema. A gente tem que alertar, treinar os pais para isso. Eu fui chamado para institutos federais, né? Vários institutos federais, justamente por causa do adolescente, tá? Digamos assim, que é o de 19, 20, 21 anos, tá? O adolescente, que é o quê? É um adolescente adulto pela lei, só pela lei, mas ele não é adulto. Ele está com todas as necessidades do adolescente que já não são entendidas pelos pais
e que ele agora, pior ainda, é maior de idade. Então, ele é maior de idade, oficialmente, aí é que ele é abandonado mesmo, mais do que quando era adolescente, que o pai já queria que ele fosse adulto, agora ele é adulto mesmo. Aí eu vejo o pai dizer, agora você que se vire, você é adulto, você agora se vire. Como se vire? O cara está na dependência afetiva e emocional do pai ainda, completamente. Então, isso é um problema. Treinamento parental, nós temos... eu acho que é uma das missões mais importantes nossas, é o treinamento parental, porque senão a gente não consegue fazer nada com o filho. A gente vai conseguir pouquíssimo resultado com o filho se a gente não treinar os pais. Né? Eu tenho tido contato direto com os pais aqui do meu estúdio, todo dia, telefonema, primeiro WhatsApp, faço reuniões frequentes pelo aplicativo Zoom, vou aí para pais que não adianta o aplicativo, eu tenho que ligar mesmo, telefonar, passar meia hora conversando, chamar o filho, mandar o filho falar uma coisa para o pai, é uma loucura, é uma loucura. Ainda mais que os meus pais aqui, né, a maioria das famílias do meu colégio, embora seja um colégio particular, é família de baixa renda, mas de baixo nível intelectual e de entendimento. Então, são pessoas que não tiveram possibilidade de desenvolver o entendimento, algumas pessoas são muito difíceis de entender mesmo as coisas, né? E, então, eu tenho que ter uma tremenda paciência, assim que eu tenho, como tenho com as crianças, eu tenho que ter com os pais deles também. Né? Às vezes eu explico a mesma coisa 5, 6 vezes para a mãe, né? Aí ela faz a pergunta. Aí eu notei que ela não entendeu nada. Aí eu tenho que chamar o filho, porque o filho normalmente entende melhor. Aí eu digo, olha, você entendeu o que eu estou falando? Entendeu o que eu quero dizer para sua mãe? Entendi. Então, fale para ela isso, tá? Ok? Depois você me diz o que ela achou. Aí... Eu ia falar isso agora. Ah, é? Pensei, o senhor falou. Mas é bem isso mesmo. Às vezes é mais fácil a gente falar para a criança, para o adolescente, do que para os pais, né? Exatamente, exatamente. Então, eu tenho feito isso constantemente, né? Tem alguns que nem adianta falar com os pais, tem que falar com o filho mesmo, dizer, ó, fala para seu pai isso, 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 vai para sua mãe isso, isso, isso. Aí pronto, resolve tudo. É interessante, né? Você vê que não é uma coisa localizada, né? É geral. A gente encontra essas situações em todas as famílias, né? Aí outra coisa que é importante nós termos em mente, lembrarmos, é que a identidade da criança, quando ela está começando a se desenvolver, ela precisa da referência do outro, né? E essa referência do outro, que é a alteridade, é uma coisa que ajuda bastante quando... é o que eu recomendo dos berçários, né? A gente tirar o berço e botar o pessoal jogado tudo num tatame, né? Nem todos os pais gostam. Porque a partir do momento que você deixa uma criança em contato com a outra, o que vai acontecer? Você, em contato, não, vendo a outra, por enquanto, digamos que ela seja... Essa aqui é uma criança, tá? De 1 ano, de 6 meses, etc., que ela não está nem se entendendo ainda, ou seja, ela está nula em termos de entendimento. No momento em que a gente coloca ela em contato com uma outra pessoa, aí, naturalmente, quando ela olha o outro, ela começa a entender quem ela é. Isso é o processo da alteridade, né? É só a partir da alteridade que a gente consegue criar a nossa própria identidade, né? Isso é uma coisa interessante, né? Ah, Vitória falou uma coisa interessante. Muitos pais são os aborrecentes dos adolescentes. Exatamente. Eu tenho encontrado muito isso também. Aí, treinamento parental, exatamente, Vitória. É isso que a gente tem que fazer. E a gente, quem tem escola, no caso daí da PAI, no caso da minha escola, no caso... Quem tem escola sabe muito bem que isso é frequente. Isso é frequente. A gente aprende muito, né, quando a gente vê essa parte de entendimento do outro, entendimento do relacionamento pessoal, do abandono do filho, isso tudo a gente vai descobrindo na prática, né? Na prática a gente descobre como essas coisas estão acontecendo. É algo impressionante, né? Então, a gente só se descobre, começa assim, né, quando a gente vê o outro, é que a gente vê. Então, aí é que a gente começa a ver que cada um
embora cada um tenha uma visão de mundo e de si mesmo de maneira diferente, não há dúvida, né? A gente não vê o mundo da mesma forma que o outro vê, mas a gente precisa ver o outro para saber quem nós somos, mesmo que sejamos diferentes do outro. Isso não há dúvida, né? Isso é importante. Então, é o processo da alteridade, né? Antropologicamente, né, a gente vê a alteridade, né, a identidade e a alteridade. Aí eu botei o exemplo daquele Eu, Robô, né? Eu, Robô, em que o robozinho, esse menininho do lado esquerdo, né, ele se identificou totalmente com o robozão, o lado direito, né? E ficava... ou seja, a vida dos dois passou a ser em conjunto para eles conseguirem salvar os outros robôs da destruição. Toda aquela história do filme Inteligência Artificial, né? Foi Eu, Robô ou IA? Esse foi Inteligência Artificial. Esse filme foi Inteligência Artificial. IA, né? Então, ali a gente tem um exemplo desses, né? Também outro exemplo de alteridade, identidade e alteridade, os meninos lobo, né? Que foi característico, aí são as fotografias reais deles, né? A fotografia que foi tirada na época mesmo, tanto que é naquela cor, quando eles foram encontrados. Então, eles andando de 4, né? Andavam de 4, aí, o menino que morreu logo, né? E como é que eles dormiam, enrolados um no outro e tudo. Então, alguns começaram, os que sobraram começaram a andar, mas na hora que corria de 4, né? E comia com a mão fechada, né? Pegando a comida com a boca. Então, eles desenvolveram uma identidade igual à dos lobos, a identidade deles. Porque era o único exemplo que eles tinham, era esse. A alteridade deles era a identificação com os lobos, né? É um outro exemplo que teve. Outros exemplos são o pessoal narcisista, né? Que esses não querem nem saber do outro, é de si mesmo, né? Ficar observando a si mesmo o tempo todo, né? Que são outros exemplos de alteridade, né? Então, é a história daquelas dúvidas. Quem sou eu, né? Quem é o outro? Quem sou eu com base no outro? Quem sou eu segundo o outro? Então, quem sou eu baseado no que eu estou vendo? E quem sou eu segundo ele? Como é que ele me vê, né? Começam essas dúvidas. E na adolescência, então, essa dúvida é terrível, né? Porque a fase adolescente é a fase em que a pessoa mais se preocupa com o que o outro está pensando de si. Isso raramente acontece com a criança, mas na adolescência não. Na adolescência essa preocupação começa. E é uma coisa que a gente tem que estar atento, né? Para evitar que isso se transforme numa doença quase, né? Na preocupação exagerada de como o outro me vê. Aí vem aqueles processos terríveis, né? Eu estou com uma menina no meu colégio com aquele processo, uma daquelas duas coisas, de não querer comer de jeito nenhum, emagrecendo assustadoramente, não comendo nada, perdendo vitamina, etc., porque justamente porque entrou na adolescência agora. Então, ela acha que os outros estão vendo ela gorda. Nossa, um problema sério esse, né? E acaba se tornando uma doença mesmo, uma verdadeira doença. Então, foi o que eu tentei colocar com essa visão aqui, né? Com essa figura aqui, né? E aí, as ideias que começam a surgir na cabeça de cada um, né? Ou seja, as filosofias que cada um começa a desenvolver, mas já agora, na parte da adolescente, que é justamente um problema específico nosso também, tá? Nós temos que estar com muito cuidado. A adolescência é a que leva ao suicídio, é a que leva à automutilação, é a que leva à droga, né? É a que leva à sexualidade sem limites, etc. E isso acaba a promiscuidade sexual, né? Isso que eu queria dizer. E, então, é uma coisa que nós temos que tomar cuidado. E isso está ocorrendo com mais facilidade ainda hoje, né? Por causa por causa do abandono que os pais têm das crianças, né? E dos adolescentes, e com isso eles acabam se perdendo, ficando perdidos em si mesmos, né? O mundo é como eu vejo, é óbvio, mas o outro vê um mundo diferente agora. Então eles começam a ter esses questionamentos, né? E começa a ter o questionamento. Quando tem o questionamento, está ótimo. O pior é quando eles são manipulados por algumas pessoas sem
ética nenhuma, sem absolutamente moral nem ética nenhuma, para que eles construam a ideia de que o mundo é como eu vejo e não pode ser diferente. Se o outro vê o mundo de maneira diferente, o outro está errado e tem que ser morto, eliminado. Infelizmente, existe essa tendência na educação. Nós estamos em diversos educadores fazendo isso, dizendo, a minha ideia é a única certa, não acredite que possa haver algum pensamento oposto. Tá? Então, isso é um perigo. E isso está acontecendo frequentemente. Aí está dando o quê? Briga, conflitos, assassinatos, né? Até por time, por religião, por política, por tudo. Né? Então, é um problema sério. Aí a gente fica até vendo, então é melhor não discutir política, não discutir religião, não discutir nada disso na escola. Como não discutir? Nós temos que preparar a criança e o adolescente para entender do mundo. E a política existe no mundo, a religião existe no mundo, tudo existe no mundo. Apenas temos que educá-los eticamente, para eles aprenderem a ouvir as opiniões diferentes e contrárias. E isso é muito difícil. Nós estamos vendo tudo ao contrário, né, em grande parte das escolas, uma manipulação para que ninguém possa pensar diferente da ideia daquele professor. É difícil, né? Isso está muito complicado. Mas eu tenho exagerado, eu tenho controlado muito isso, né? Exatamente. A importância de se amar, se aceitar, para não ficar dependente de viver a opinião do outro, é o que a gente tem que construir, isso que a Vitória falou, na cabeça dos adolescentes. Porque está na hora, o amor chega nessa hora, a libido dispara nessa hora. Então, se a criança, ao se transformar em adolescente, seus 12 anos, 13 anos, 11, 12, 13 anos, ela não estiver preparada para se amar, ela pode realmente querer viver a opinião do outro na vida dela, e isso nem sempre vai dar um resultado positivo. Tá? Então, isso é perigosíssimo e nós temos que estar atentos a isso. E muitos pais não estão sabendo. Aí volta aquela história que a Vitória falou, treinamento parental neles. A gente tem que ter treinamento parental. Exato, falta tolerância, como Virgínia falou. Tolerância e compreensão, né? Compreensão. Então, nós temos que passar isso. A gente, quando vê uma coisa, a gente vê um lado só da coisa. A gente não consegue ver a coisa inteira. Cada um de nós vê um fato, vê um objeto, vê uma coisa, por um lado só. A outra pessoa está no outro lado, vai ver o outro lado, lado de lá. Se nós nos juntarmos e conversarmos, e cada um procurar ouvir a opinião do outro, nós vamos completar a nossa inteligência. Nós vamos ter complementação do que a gente vê. Mas é difícil passar essa ideia, né? Mas a gente passa. Lá no meu colégio, eu exijo isso demais de todos os professores, né? Porque cada ângulo, como diz Virgínia, vê de uma coisa diferente mesmo, não tem nem dúvida. Tá? Mas é complicado, né? O que a gente vê mais é eu me fecho na minha visão, fico estagnado, lógico, né? Agora, se eu analiso a visão do outro, evoluo. Então, isso aí é básico. Então, uma das coisas que a gente precisa treinar, né, o professor, é exatamente dele construir na mente dos alunos a ideia de que quanto mais eu ouço as opiniões diferentes da minha, e principalmente as opiniões contrárias à minha, mais eu vou ter condições de desenvolver a minha inteligência, a minha capacidade de raciocínio, a minha inteligência e a minha sabedoria. Então, isso que a gente tem que passar, porque é verdade. Se a gente só conversa com alguém que tem a mesma opinião que a gente, não vai dar em nada, nós não vamos absolutamente evoluir em coisa nenhuma, porque tudo que a gente fala, o outro concorda. Agora, se a gente conversa com pessoas que têm opiniões contrárias à nossa, logicamente a gente evolui. Então, é mais uma tarefa para a gente, né? Treinar os nossos atendidos, os professores, treinar os pais, etc., para isso. Porque em casa também, né? Precisamos ter o mesmo processo em casa. Professor, Oi, diga. eu quero... O senhor falando aí, eu estava aqui pensando em algo que é extremamente importante na escola, em casa, essa questão do ouvir, né? Ouvir. A gente oportunizar
essa escuta. Ah, sim. Então, assim, na escola, desde a educação infantil, né, isso é uma prática, inclusive, nossa na escola, de oportunizar as crianças a falar, né? É. E isso se constitui um momento dentro de uma rotina considerado como uma atividade, né? Certo. Porque às vezes a gente fica muito preso na questão das atividades do papel, e o Uhum. papel vai, o papel passa, o papel rasga, mas isso que se constitui através do diálogo, e eu penso que isso que você está falando, Uhum. ela vai se forjando muito na pessoa através do diálogo, ela aprender a ouvir o outro desde pequena, É. né? Ouvir o colega falar, né, sobre o ponto de vista de uma história que ouviu, o outro fala de outro ponto, e a gente dá essa oportunidade é extremamente importante. A escola precisa cada vez mais oportunizar a fala e exercitar a escuta de todos, né? Treinar. Do professor Exato. e das outras crianças. E também na família, porque assim, a gente vem de uma geração, pelo menos eu, que a gente não tinha oportunidade de ser ouvida em casa. Não, exato. Então, assim, eu digo, minha filha, com 7 anos hoje, tem dia que ela diz, não quero comer isso. Eu até tento, assim, dizer assim, não, ó, a gente eu dou algumas opções, mas eu nunca tive oportunidade de, na minha casa, dizer assim, minha mãe só botava comida, é isso que temos. Então, eu não pedia, eu quero que frite um ovo para mim, que cozinhe um ovo para mim. Eu tinha que comer aquilo e pronto, não tinha argumento. Né? Então, Exato. assim, a gente vem de uma geração que tem fomos criados assim, É. né? E para muita gente, assim ainda é o certo. Então, eu vou reproduzir exatamente como meus pais fizeram. Eu penso o contrário. Eu Nós quero temos que evoluir. reproduzir. Eu penso que tem coisas que meus pais me ensinaram, né, do respeito ao outro, de coisas que eu vejo que hoje não existe muito, de você ceder um lugar para um mais velho, quando você chega num local. Isso eu acho importante e semeio em minha filha. Mas tem coisas que meus pais fizeram achando que estavam certos, porque tudo que eles erraram, né? Os nossos pais erraram por nos amar e achava que estava certo. Não. Mas que eu considero hoje, a partir das vivências, dos estudos, né, do que a gente vai vivenciando, a gente vai desconstruindo outras coisas. Não, não é assim. Eu não posso. Por que ela não pode escolher um suco, o sabor do suco que ela quer? Porque tem que ser o sabor que eu quero. Né? Se a gente vai num lugar e ela tem lá uma opção de sucos, de sabores de pizza, só tem que comer a que eu quero, porque ela não pode escolher. Então tem coisas que não se discutem. Por exemplo, minha filha está fazendo aula online. Uhum. No meu ponto de vista, ela não tem a opção de não assistir. Lógico. Tem não. dia que eu percebo que ela não está. Se um dia eu percebo assim, que ela não está bem, aí eu flexibilizo. Mas isso não é uma rotina, porque eu penso que ela tem que estudar. E o momento hoje é aula online, então ela vai seguir a aula online. Então, assim, mas aí a gente se perde muitas vezes, né? E a família se perde nessa coisa, ou vai para um lado demais, de uma flexibilidade demais, ou vai para o outro lado, que é extremamente radical, e aí não oportuniza isso que a gente se constitui, que o senhor falou, porque eu me constituo do que eu ouço, eu sou parte de tudo que eu já vivi, dos colegas que eu já tive na minha infância, na adolescência, lá na faculdade, dos meus colegas de trabalho, das pessoas que eu convivo, eu sou um monte de pedacinhos, né? Então, é isso que era a minha contribuição. E o que você falou, por exemplo, da escuta, é sobre o treinamento da escuta ativa. Ou seja, esse treinamento é um treinamento necessário e é um treinamento difícil. Porque você percebe que toda vez que a gente está numa sala de aula comum que não tem esses treinamentos, aí um menino levanta e vai fazer uma pergunta para o professor. Às vezes ele nem está dando a resposta, ele está fazendo a pergunta. Professor, aí faz uma pergunta, eu gostaria de saber por que na Revolução Francesa aconteceu isso, isso, isso. Foi assim mesmo que aconteceu? Pronto. Aí digamos, dá um exemplo. Aí o professor responde. Aí o outro aluno
levanta lá e diz, professor, e faz a mesma pergunta. Por que ele faz a mesma pergunta? Porque ele não ouviu a pergunta do colega. Eles não ouvem. Um aluno, quando está numa sala de aula, ele não ouve o que o outro aluno fala. Ele só fica com a pergunta dele na cabeça, que ele quer fazer, esperando a vez dele para perguntar, e não ouve a pergunta anterior. Então, por quê? Porque ele nunca foi acostumado a respeitar o outro falando. Nunca. Ele até em conversa com os colegas, os colegas estão falando, ele não está nem ouvindo o que o colega está falando, ele só está esperando uma oportunidade do colega fazer uma vírgula. Na hora da vírgula do colega, pumba, ele vai contar a história dele. Ou seja, escuta ativa não existe. Então, a gente tem que treinar realmente a escuta ativa. E esse treinamento é dizer, toda vez, então vamos fazer assim, agora quem vai falar é João. Aí João vai falar, então agora todo mundo prestando atenção a tudo que João fala, até o final da frase. Mas agora tentem entender tudo e façam todas as perguntas que vocês tiverem dúvidas sobre o que ele está falando. Então, toda vez que alguém falar, tente entender tudo que o cara está falando. Faça todas as perguntas que você quiser, mesmo que você não concorde com nada. Mesmo que você não concorde absolutamente com o que ele está falando, você faça todas as perguntas relacionadas àquilo, que você vai aprender um monte de coisa. Então, isso é uma coisa importantíssima, só treinamento. É só treinamento. A gente precisa apenas do treinamento para isso. Agora, esse treinamento, quem vai dar esse treinamento? O professor que não deixa o aluno falar? Ele não vai conseguir, tá? O pai que não ouve o filho falar até o fim vai dar esse treinamento? Não. Porque o que a gente vê muito também é exatamente isso, ou seja, a criança chega, mãe, o que é? Aí ela vai relatar um caso, né? Como a mãe já conhece bastante o filho, no meio do relato também, tá bom, já entendi. E interrompe a frase do filho no meio. E o filho fica sentido, porque não conseguiu falar. Aí ele aprende que a gente deve interromper a frase dos outros no meio. É um exemplo que a própria mãe dá, que o próprio professor dá. Professor, está querendo fazer. Tá bom, já entendi. Peraí, vamos continuar aqui para não atrasar. Pronto, acabou. Aí todo o que a gente ensina, quer dizer, o que essas pessoas, pais, professores, etc., ensinam é o oposto. Que não precisa ouvir. Você só precisa falar o que você quer, não precisa ouvir ninguém, não. Ou seja, isso é o que passa para a cabeça das pessoas. Então, treinamento de escutativa é fundamental. Eu achei interessante que teve uma época que eu participava de uma instituição indiana, a Brahma Kumaris, né? A Brahma Kumaris, alguns de vocês talvez conheçam, né? Então, eles tinham treinamento de vivendo valores da educação, etc. E um dos treinamentos que eles faziam era exatamente o de escuta ativa. Eu me lembro de uma vez, eu reunido na Inglaterra com um monte de educador do mundo inteiro lá, num castelo, e uma pessoa que estava lá comigo era uma educadora de Nova York, Diane Tillman, a melhor educadora que tinha em termos de vivendo valores na educação, que era ligada até a essa instituição indiana. E lá nós fizemos, com educadores do mundo inteiro, treinamento de escuta ativa. Era interessantíssimo. Só tinha ali professores, secretários de educação, como tinha a secretária da Ilha de Reunião, possessão francesa, lá ao leste da ilha de Madagascar, na África. Tinha gente da Coreia, tinha gente do mundo inteiro. Era interessante, só tinha gente assim, só professores, e todos os professores erravam. Todos erravam. Não tinha um professor que conseguisse ouvir uma frase até o fim. Só depois da gente reclamar, brigar e tal, aí que começou todo mundo a aprender a ouvir o outro, né? E aí eu digo, principalmente quando o outro tem ideias opostas à nossa. Aí é que a gente aprende mais ainda. Porque você ouvir o cara que tem ideias iguais à sua, não serve para nada. Agora, ouvir um cara que tem ideias contrárias à sua, fantástico. Porque você vai aprender. Você vai aprender um monte de coisa diferente, não tem nem dúvida, né? Mesmo que você não concorde, mesmo que você jogue fora essas premissas depois, mas a gente tem que procurar compreender aquilo. Então, escuta ativa, fantástico. É uma das coisas super importantes que nós precisamos, é exatamente esse da escuta ativa, né? Não tem nem dúvida. E aí a gente
Falar é fácil, ensinar, incentivar o outro a fazer é importante, realmente. A gente tem que dar exemplo, né? Nós temos que dar exemplos, porque com exemplo fica mais fácil da gente conseguir obter o resultado que a gente quer, né? Então é importante esse detalhe. Então a escuta é fundamental, não tem nem dúvida, né? E aí vem a outra preocupação que a gente tem que estar, né? Que é a preocupação em relação aos elementos sensores da criança, né? Nós temos que estar bem atentos a tudo que acontece com a criança para a gente saber o que está acontecendo, a quem que nós vamos encaminhar a criança, tudo direitinho. E tudo começa exatamente com o entendimento dos elementos sensoriais, né? Que aí a gente está com a audição, com a visão, com o olfato, com o paladar e os testes. Uma das coisas que a neuropsicopedagogia vai fazer a partir de agora, né, é criar as suas próprias metodologias, os seus próprios protocolos de atendimento, os seus próprios testes, mas muita coisa ainda está sendo usada dos testes dos neuropsicólogos, os testes da psicopedagogia, protocolos de psicopedagogia, de neuropsicologia, da terapia cognitivo-comportamental, etc., porque é o que existe e nós não vamos jogar fora o que existe, né? Apenas alguns testes são de uso exclusivo da psicologia, por exemplo, da neuropsicologia. Então, às vezes, tem testes que são exclusivos. E, lógico que esse, o neuropsicopedagogo, não vai poder utilizar, mas todos os outros que não são exclusivos podem ser utilizados. Agora, a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, ela está analisando cada teste desse para alertar quais os que não são convenientes para o processo neuropsicopedagógico e quais os que são convenientes para o processo neuropsicopedagógico. Até que a neuropsicopedagogia tem o seu próprio manual de procedimentos, testes, etc., né? Aí passaria a ser exclusivos da neuropsicopedagogia. E isso vai demorar um pouco, mas já está sendo desenvolvido pelos neuropsicopedagogos já formados, né? E que foram os que constituíram essa sociedade, né? Mas a gente tem que estar atento, de qualquer maneira, ao que os outros têm. E, obviamente, a parte biológica não muda para ninguém. É a mesma e a gente tem que estar atento, os defeitos são os mesmos, as síndromes, os sintomas são os mesmos, então a gente tem que conhecer todos eles, inclusive para saber para quem indicar, como nós já comentamos, né? Então, aí nós temos as percepções principais, né, todas elas, e uma coisa que nós temos que estar bem atentos é que nós só conhecemos algumas percepções, que é audição, visão, olfato, paladar e tato, né? Agora, nós não sabemos quantos outros tipos de percepção nós temos e que podemos ter, né? Por quê? Porque o ser humano é muito complexo. O ser humano tem muita coisa no nosso cérebro que nós não fazemos nem ideia como é que essas coisas existem. Tem um dos detalhes que foi descoberto, minha mulher que me deu o toque, porque eu não tinha visto isso, e ela, nas pesquisas dela, descobriu que tem uma área cerebral que foi descoberta agora, e eu não estudei ainda. Ela baixou tudo, pegou para eu estudar, que não é da área dela, então ela baixou só para eu estudar. Então, um conhecimento novo, ou seja, alguma área cerebral descoberta agora. Imagina quanto tempo que a gente tem mapeamento cerebral, que a gente tem equipamentos que verifica tudo por dentro da pessoa, do cérebro, tudo, e agora foi descoberto mais uma área que ninguém conhecia, que gera hormônios e tudo. Então, eu não sei que área é essa ainda, não estudei ainda, mas eu vou estudar logo depois de uma sequência de cursos que eu estou dando aqui, né? Então, o que acontece? Nós temos que estar estudando o tempo todo, né? E Vitória falou, né? Temos que estudar muito ainda para saber como o outro aprende. Não tem dúvida. Cada outro aprende de uma maneira diferente. Ainda tem mais isso, né? Cada pessoa aprende de uma maneira diferente. Então, nós temos que estudar o outro na sua individualidade. Ainda tem isso, né? Nem adianta a gente estudar o coletivo, porque o coletivo é burro. Nós precisamos, exato, da singularidade de cada um, e a gente só aprende com cada um, não adianta, porque cada um tem uma particularidade diferente, uma singularidade, né? E nós temos que estar com essa visão, né,
de destrinchar quem é o outro por dentro, como é esse outro por dentro. É algo espetacular. Né? Nesses processos perceptivos, né, nós temos a audição, a visão, o olfato, o paladar, o tato, né? E o tato você tem várias coisas, tem pressão, atrito, né? E tem mais as sensações de temperatura, de umidade, ou seja, muitas sensações e percepções e sensações, que todas elas são transformadas em pulso elétrico. Então, aí a gente passa a se comparar com um robô, né? Porque tudo que a gente ouve, que a gente vê, que a gente sente, o cheiro, o gosto, etc., a gente só consegue ouvir, ver, sentir cheiro, sentir gosto, etc., e sentir pressão, sentir umidade, sentir temperatura, porque o nosso cérebro, algum processador do nosso cérebro, pegou essa informação e fez comparações dessa informação e produziu dentro desse processador a imagem, o som, o cheiro, para a gente, então, se conscientizar dessas coisas. Então, toda visão, toda audição, todo olfato, todo paladar é construído dentro dos processadores cerebrais. É construído como se fosse uma imagem montada lá dentro e que deve coincidir com aquilo que a gente está vendo fora da gente. A gente nunca vai saber se coincide, mas é o que a gente consegue interpretar. Então, os nossos olhos, eles interpretam o que eles veem, transformam em pulsos elétricos, quer dizer, interpretam não, eles captam a informação, transformam em pulso elétrico vai para o processador visual, que é esse córtex visual aqui atrás, né, amarelinho. O córtex visual pega essas informações que chegou, faz comparações, ressignifica, e assim que tiver tudo ok, ele cria a imagem dentro do nosso cérebro, que deve ser a imagem correspondente à imagem que nós estamos vendo na frente dos nossos olhos. Isso é uma coisa muito bacana. A mesma coisa acontece com a audição, né, em que o ouvido capta, transforma em pulso elétrico, aí o sinal elétrico vem até aqui o córtex auditivo, aí chegando no córtex auditivo, ele compara, ressignifica aquilo, tá ok? Tá. Então ele cria aquele som para a gente entender aquele som que está chegando. Esse é o processador auditivo central, que é um dos elementos que mais está dando problema atualmente nas crianças, tá? Nós estamos descobrindo, não sei se vocês têm visto isso, um aumento significante de crianças com transtorno do PAC, transtorno do processador auditivo central, que é esse daqui, né? É esse carinha aqui. Então, o transtorno do PAC, tá? Entre os problemas que ele traz, é que a criança não é surda, a criança ouve, mas não entende nada. Tá? Kalinka. Então, não entende nada. Então, o que a gente tem que fazer? Levar no otorrinolaringologista? Negativo. Temos que levar no fonoaudiólogo. Porque é o fonoaudiólogo quem vai começar a fazer uma série de... Porque não tem cura para isso por um remédio, nem cirurgia. O que nós temos que fazer é o quê? O fono... Essa idade aí... Diga, pode dizer. O amigo só porque tem muito leite, né? Pensei que era com a gente. Então, o que acontece? O fonoaudiólogo é que vai fazer treinamentos com a pessoa para, se aproveitando da plasticidade cerebral, fazer com que o processador auditivo comece a se organizar e se treinar para começar a entender o som que está chegando. Então, quem faz isso é o fonoaudiólogo, naturalmente, o fonoaudiólogo que esteja estudando, né? Nós não temos isso, não temos como, por enquanto eu não vi nenhum processo médico que possa consertar isso. Por enquanto é o treinamento do fonoaudiólogo. Então, professor, diga, pode dizer.
só para trazer um link, né? Essa questão do fonoaudiólogo, né? Eu passei por uma experiência e, assim, a gente, quando o senhor fala pela manhã da questão do cuidado da indicação que você vai mandar para o profissional, né? Tem fonoaudiólogo que trabalha só com a área da linguagem, né? Só com a área do processamento auditivo central. E, assim, até nisso aí, a gente tem que ter esse cuidado para, na hora do encaminhamento, para o pai não perder tempo, a criança não perder esse tempo, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter agenda, tal agenda, né? Criar uma agenda em que a gente saiba o que ele está tendo. Está tendo transtorno do PAC, é com o fonoaudiólogo fulano. Entra em contato com ele que é o técnico naquilo. Então, isso é muito importante, a gente saber quem são os profissionais que estão estudando aquela área, estão trabalhando naquela área. Senão não adianta, né? E o pior, que não manda nem para o fono, manda para o otorrino. O otorrino mesmo é que não vai saber o que vai fazer. Vai dar uma injeção, vai colocar um... Não tem o que fazer, é fono. É um treinamento para... a gente vai reorganizar de maneira sugestiva as redes neurais do processador auditivo. Então, isso aí não é médico, isso aí é fono. Tá? Então, isso que é importante, levar o profissional específico, sem dúvida. Então, agora tem que ver qual é, né? Qual é o fono que tá capacitado para isso, está se capacitando para isso, né? Que está estudando, se atualizando para fazer isso. Isso é a nossa agenda. Tem que ter uma agenda para poder encaminhar para a pessoa certa, né? Porque senão é complicado. Exatamente, é um fono especialista em processador auditivo central, sem dúvida. Tá? Exatamente. A gente tem que ver quais que são aqueles que estão com esse estudo em andamento, e não é o cara que fez o curso, é o cara que está estudando, está acompanhando, porque toda semana tem mais pesquisas sobre o assunto do PAC sendo publicadas nas revistas científicas mundiais. Então, é um fono que esteja acessando as revistas científicas e esteja se atualizando, porque aí alguma coisa pode ter trazido uma informação que vai ter uma cura mais rápida, etc. Né? Aí, Vitória diz que tem uma em Itabuna excelente nessa área. Ótimo, excelente. Yara Coelho, pronto. Fono de PAC. Tá? Já estou até anotando aqui, porque um monte de gente me pergunta, entendeu? Aí, fono, processador auditivo central, Yara Coelho, Itabuna. Pronto. Então, a Karine também tem? É em Itabuna também, Karine? Ela atende em Itabuna, professor, e atende também aqui em Ilhéus. Inclusive, minha filha estava fazendo acompanhamento com ela, né? E aí descobriu agora que é o PAC. E aí ela vai entrar com a terapia, né? Ótimo. Porque a outra fono que estava acompanhando, fazendo a avaliação, ela é da área da linguagem. Por isso que eu trouxe esse link, né? Porque muitas vezes a gente perde tempo, né? A família perde, às vezes, questão do dinheiro, sabe, né? A criança perde tempo para essa estimulação, né? Então, assim, a gente tem que ter já os nomes já certinho para mandar para adiantar, né, o processo. Exatamente, ótimo. É isso. Importante, professor, lembrar também que hoje muitas crianças que têm um pré-diagnóstico de dislexia também são crianças que precisam ser passadas pela fono para fazer esse exame do PAC, né? Exatamente. Muitas crianças. Exatamente. O diagnóstico foi dado por um médico que não entende nada de fonoaudiologia. Então, ele não faz a menor ideia do que é isso. E o pessoal, como aquele negócio, só acredita em médico, tá? Então, né, pega um diagnóstico que não tem nada a ver. Tá? O problema é PAC, tem nada a ver com dislexia. E a dislexia tem coisas mais sérias ainda, né? Além da linguagem, além da leitura, que é o processo de um dos olhos não ter o olho dominante, a vista dominante, foi descoberta agora na França. Então, tem várias coisas que nós temos que fazer o tratamento com um profissional correto e que esteja estudando. Né? A audiometria, sim, a audiometria é importante porque, como a Vitória falou, porque a gente tem que saber como está a escuta, primeiro, como é que ele está ouvindo, porque a gente, às vezes, confunde, acha que a criança não está ouvindo. Então, o processo da audiometria é sempre importante, a gente verificar o nível que está ouvindo, tudo direitinho, fazer todas as mensurações, e o próprio fonoaudiólogo vai recomendar que seja feito antes de começar o tratamento. Né? O fonoaudiólogo que esteja estudando.
Tá? Não há dúvida. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Né? Vai ao profissional? Vai. Ele está se atualizando? Não. Então, tchau, deixa eu ir para outro. Porque senão a gente já sabe que vai estar, alguma coisa vai sair errada, né? E o mundo gira, o conhecimento está andando, a gente não pode parar, não. Tá doido. Então, ótimo, tem já, então, Karine, Yara Coelho, aí Itabuna e Ilhéus, né? Ótimo, ótimo saber disso. Porque tem muita gente perguntando da área também. Né? Não é isso. Bom, vamos fazer um intervalozinho, como eu falei. Já são 3h30. A 15 minutinhos, 3h45, a gente volta. Ok? Para a parte final desse encontro nosso de hoje. Tá?